Sabe aquela sensação? Estar no auge, tudo funcionando perfeitamente e, de repente, parece que o motor apaga? Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender por que líderes incríveis, gente de altíssima performance, com toda a experiência do mundo, simplesmente travam. A clareza some, a frustração aparece e fica aquela pergunta no ar: o que aconteceu? Vamos descobrir o que está por trás disso. Essa é a grande questão, né? E olha só, a gente não está falando de quem está começando agora. Estamos falando de pessoas que já provaram seu valor, que construíram coisas fantásticas. E aí, quase que do dia para a noite, aquela energia estratégica, aquele drive que movia tudo, parece que, puf, evapora. O que está acontecendo de verdade aqui? Para a gente entender isso na prática, vamos pegar um caso real que ilustra essa situação perfeitamente. Pensa num empresário super competente, passando por um momento pessoal bem desafiador. Ele conta que, de repente, começou a sentir o corpo pesado, a mente totalmente confusa, as emoções à flor da pele. Ele simplesmente estava operando muito mais, muito abaixo da sua capacidade. E o pior de tudo, ele não fazia a menor ideia do porquê. Ok, o primeiro passo, e talvez o mais importante, é entender o seguinte: isso não é uma falha de caráter. Não é falta de competência. É uma reação. E para a gente desvendar o que está rolando, a gente precisa olhar para essa dança complexa entre a nossa mente e o nosso corpo. A psicologia de Jung nos dá uma pista fascinante sobre isso. Sabe aquele conflito que parece ser sobre o agora? Uma discussão, uma cobrança? Raramente é só sobre o presente. Muitas vezes o que está acontecendo ali é um encontro do que Jung chamava de estruturas feridas. Pensa nisso como ecos de dores e experiências lá do passado. Essas memórias emocionais são ativadas, e aí a reação não é de um adulto resolvendo um problema, mas sim de uma parte antiga nossa se defendendo. E o mais interessante é que a neurociência confirma isso. O fenômeno tem até nome: sequestro da amígdala. É basicamente assim: quando o cérebro percebe uma ameaça, e pode ser uma ameaça real ou só emocional, a amígdala, que é tipo o nosso alarme de incêndio, dispara. E ao fazer isso, ela meio que desliga a parte do cérebro que pensa, que planeja, que toma decisões racionais. Isso explica perfeitamente aquela sensação de névoa mental, de não conseguir pensar direito. E os sintomas são super claros, bem concretos. Tarefas que antes eram moleza, de repente parecem uma montanha para escalar. Decidir o que comer no almoço parece tão complicado quanto fechar um negócio milionário. Surge uma procrastinação que, veja bem, não é preguiça, é um verdadeiro bloqueio estratégico. Qualquer pessoa que já esteve numa posição de liderança sob pressão sabe exatamente do que eu estou falando. Então, aqui está o pulo do gato. A questão não é que a pessoa ficou incompetente da noite para o dia. A questão é que o seu sistema interno perdeu a capacidade de se regular. Pensa assim, é uma falha no sistema operacional, não no hardware. E a ótima notícia é que sistemas operacionais podem ser reiniciados, podem ser restaurados. Certo. Mas como se faz essa restauração? Existe um caminho? Sim, através de uma estrutura bem prática, focada em autorregulação. Vamos avançar para conhecer o conceito das 5 potências da liderança. Pense nisso como um mapa para realinhar todo o sistema. E aqui estão elas: potência física, espiritual, emocional, racional e, por fim, a instintiva. Toda e qualquer queda de performance começa quando uma ou mais de uma dessas potências começa a perder energia. Elas são todas interligadas, e a recuperação, claro, passa por cuidar de cada uma delas de forma muito consciente. Vamos começar pela base, pela potência física. Olha só esse número. Uma noite mal dormida, só isso, pode derrubar a capacidade de julgamento em até 40%. É um absurdo. Se o corpo está esgotado, se falta água, se a alimentação está ruim, o cérebro simplesmente não tem o combustível necessário para operar em alto nível. É o alicerce de tudo. Depois vem a potência espiritual. E calma, isso não tem a ver com religião, mas sim com o propósito, com o porquê. Quando um líder perde a clareza de por que está fazendo o que faz, a neurociência mostra na hora. Os níveis de dopamina, que é o nosso neurotransmissor da motivação, despencam. E sem dopamina, meu amigo, tudo fica pesado, tudo parece uma obrigação. A potência emocional, bom, é aqui que a maioria dos sabotadores se esconde. A pressão do dia a dia vem e aciona aquelas estruturas feridas que a gente falou antes, lembra? E qual é a reação instintiva? Se proteger. O líder se fecha, se afasta da equipe, perde o foco na estratégia e começa a operar só no modo reativo, sabe? Apagando incêndio o dia todo, em vez de construir o futuro.
Mas olha a boa notícia, a gente pode literalmente reativar nosso cérebro estratégico. A potência racional é recuperada com ações simples, pequenas e bem definidas. Coisas como organizar uma lista de clientes, definir uma meta clara para o dia, fazer aquela ligação importante. Essas pequenas vitórias vão religando o córtex pré-frontal e trazendo de volta aquela sensação maravilhosa de controle e clareza. E aí, finalmente, quando as outras 4 potências estão alinhadas, a potência instintiva aparece. E isso não tem nada a ver com agir por impulso, é exatamente o contrário. É aquela inteligência silenciosa, sabe? Aquela intuição estratégica que faz a gente sentir qual é o próximo passo certo, sem esforço, porque todo aquele ruído mental e emocional finalmente foi embora. Então, quando a gente junta todas essas peças, chegamos a uma conclusão muito poderosa. A pressão constante da vida de um líder, na verdade, não é a causa da destruição. Ela funciona mais como uma ferramenta de diagnóstico. A pressão não cria as rachaduras no sistema, ela apenas revela onde elas já existiram. Então, só para amarrar tudo. Por que os líderes travam? Não é por falta de competência. É um sistema em sobrecarga. É um corpo que chegou no limite, uma mente que não para nunca, emoções inflamadas. E, o mais crucial de tudo, decisões do presente sendo ditadas por fantasmas do passado. E isso nos leva à ideia central, a grande mensagem de toda essa análise. No mundo que vive gritando por mais velocidade o tempo todo, muitas vezes a solução não é acelerar mais. É parar. É encontrar o centro, encontrar o eixo. Quando as 5 potências estão alinhadas, a performance volta. E volta de forma natural, sustentável, sem exaustão. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Olhando para essa estrutura das 5 potências, a física, a espiritual, a emocional, a racional e a instintiva, qual delas talvez esteja precisando de um pouco mais de atenção nesse exato momento? Encontrar essa resposta, pode ter certeza, já é o primeiro grande passo para recuperar o eixo.